Você sabe realmente quem somos nós? Somos apenas um corpo que pensa? Você consegue identificar no ser humano algo além do seu corpo físico? Você sabe quais são os elementos que constituem o ser humano? Neste vídeo, lhe responderei estas questões e muito mais. Fique comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para lhe apresentar a realidade humana de acordo com os ensinamentos do Espiritismo. Antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like e registre-se no nosso canal. As questões que mais excitam a curiosidade do ser humano, desde o alvorecer de sua consciência, são as existenciais. Por isto, é bem provável que você tenha feito as seguintes perguntas em algum momento de sua vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? O que é a realidade? Para onde vamos? Quem somos nós? Se você é estudioso, sabe muito bem que as filosofias, as religiões e as ciências tentam, sem muito sucesso, responder estas questões. Contudo, a codificação espírita, a partir de seu arcabouço filosófico, científico e moral, nos apresenta respostas claras, revolucionárias e consoladoras às questões mais fundamentais. Neste vídeo, iremos, com base na doutrina espírita, responder à questão: quem somos nós? A primeira aula dos estudantes da área de saúde, até recentemente, eram realizadas nos anfiteatros de anatomia, onde o professor apresentava um cadáver para o estranhamento de todos. Contudo, este mesmo professor afirmava que era preciso estudar bem o corpo humano para tratar desta maravilhosa máquina. Este conceito de que o ser humano é um corpo e que sua mente é resultado das engrenagens deste corpo, do cérebro mais especificamente, surgiu com o nascimento da ciência moderna, lá no século XVII, principalmente a partir dos trabalhos do filósofo e matemático francês René Descartes, e no século XIX, com os trabalhos sobre a evolução do naturalista e biólogo britânico Charles Darwin. Para Descartes, o homem é uma dualidade, mente e corpo. E isolada a alma, o corpo é igual a uma máquina, criado de maneira racional e funcional. O funcionamento da máquina humana é revelado pela perfeita conexão entre as partes que compõem o todo. Segundo Descartes, consequentemente, sem quaisquer fatores imateriais envolvidos, tudo na fisiologia se encontrava ao alcance do conhecimento humano, dado que nada mais era necessário senão a investigação dos processos mecanicistas. Para Descartes, como a mente não podia ser fragmentada para ser estudada pela ciência, ela não era objeto da ciência, mas sim da religião. Contudo, com Darwin e posterior desenvolvimento das neurociências, a mente passou a ser considerada
como resultado das conexões nervosas realizadas pelo cérebro. Daí, o corpo físico passou a ser uma única dimensão da realidade humana, com o seu cérebro e as emanações mentais desse cérebro. Por isso, as pesquisas na área médica passaram a priorizar as questões voltadas para o tratamento do corpo físico. Com a medicina mecanicista e materialista, o desenvolvimento da tecnologia médica foi enorme, proporcionando avanços consideráveis para a saúde humana. As intervenções médicas passaram a tratar quase que exclusivamente do corpo-mente, com cirurgias, próteses, órteses, diagnósticos laboratoriais e drogas medicamentosas. Contudo, muitas doenças ainda são de difícil resolução. Para o Espiritismo, a ciência, ao negar a realidade humana para além do corpo físico, dificulta a prevenção de muitas doenças, bem como o tratamento dos doentes, já que, muitas vezes, são combatidos os efeitos das enfermidades, cujas causas, na verdade, estão situadas nos corpos sutis da realidade humana. Para a doutrina espírita, somos corpo físico, perispírito e espírito. Sendo o perispírito sede das emoções, ele também pode ficar doente. O mesmo pode ocorrer com o espírito, quando não tem o preparo necessário para lidar com essas emoções. Agora, vamos falar das diferentes dimensões que compõem o ser humano. De acordo com Emmanuel, um dos mentores de Chico Xavier, o corpo físico é o santuário do espírito na dimensão terrena, produto da evolução que é infinita. O corpo físico ou ser material é o veículo material por meio do qual o espírito, ser imaterial, vivencia a nossa dimensão física, o mundo físico. Ele é composto por elementos químicos encontrados na natureza. Contudo, o corpo físico tem uma característica diferente dos minerais encontrados na natureza. É animado pelo princípio vital. O perispírito, ou corpo espiritual, é o envoltório semimaterial do espírito. É o instrumento que permite que o espírito entre em contato com a matéria, haja sobre ela e dela receba as impressões e sensações físicas. O espírito, por ser abstrato, para ter uma ação direta sobre a matéria, precisa de um corpo intermediário, ou seja, precisa do perispírito, o qual, de certo modo, faz parte integrante do espírito. O perispírito é o molde energético responsável pelo desenvolvimento e organização do corpo físico. Este se estrutura sob a ação do perispírito, conforme as características herdadas dos pais. O perispírito permite a interação do espírito com o mundo espiritual e com o mundo material. O perispírito é pré-existente e sobrevive ao corpo material. É nele que se registram e se acumulam todas as aquisições intelectuais e lembranças, as emoções. O espírito
é o princípio inteligente do universo e o seu progresso resulta do esforço individual. E afinal, quem somos nós? Na realidade, somos espíritos, temporariamente presos a um corpo, com o desejo de retornar à pátria espiritual, nosso verdadeiro lar. Somos espíritos criados simples e ignorantes, submetidos às mesmas leis para, durante as reencarnações, tivermos experiências para irmos evoluindo. Devido ao nosso livre-arbítrio, vamos criando a nossa individualidade. O espírito é luz. Encarnado, junto com seu envoltório externo, o perispírito, habita um corpo físico. Desencarnado, o espírito tem apenas o seu envoltório externo, que à medida que evolui, fica cada vez menos denso. Como o espírito desencarnado não tem corpo físico, ele, obviamente, não tem sexo. Quando reencarnamos, é como se entrássemos em um palco para interpretar um determinado roteiro passível de improvisação. E quando desencarnamos, é como se a cortina do palco se fechasse e a interpretação terminasse. Daí, retornamos ao plano espiritual de onde viemos, para nos prepararmos para um novo retorno e uma nova interpretação. E nessa nova interpretação, podemos trocar de cor de pele, de nacionalidade, de sexo, de posição social, etc. Então, podemos afirmar que na atual reencarnação, estou homem e não sou homem, pois sou um espírito. E o espírito não tem sexo. Uma pessoa em uma posição social elevada, que se acha superior, poderá retornar numa condição social de quem ele discrimina. Quando descobrimos quem somos nós verdadeiramente, percebemos que a xenofobia, homofobia ou qualquer outro tipo de preconceito ou discriminação não tem o menor sentido. Era o que eu tinha para apresentar para vocês. Deixe o seu like, registre-se no nosso canal e faça o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!